Capítulo 32. Depois de deixar suas coisas no apartamento, Hunt seguiu Bryce até o trabalho, onde ela pretendia repassar os dados sobre o paradeiro de Danica enviados por Declan e cruzá-los com sua lista, e os locais dos homicídios até então. Mas a ideia de ficar no subterrâneo por algumas horas o remoía tanto que decidiu se sentar no telhado em vez disso. Precisava de ar fresco, livre. Mesmo que os anjos ainda passassem voando, deixando a cidade. Fez questão de não olhar para o comítion ameaçador às suas costas. Pouco antes do pôr do sol, Cynrix a reboque, Bryce saiu da galeria, exibindo uma expressão sombria que rivalizava com a de Hunt. Nada? Perguntou ele, pousando na calçada ao lado da semiférica. Nada, confirmou ela. Recomeçaremos amanhã, com novos olhares. Talvez houvesse alguma coisa que tinham deixado passar. Aquele dia fora longo e horrível e estranho, e ele estava mais que pronto a desabar no sofá. Há um jogo importante de solebol essa noite. Se importa se eu assistir? Perguntou ele o mais casual que pôde. Ela o olhou de esguelha, erguendo as sobrancelhas. O quê? Indagou ele, incapaz de impedir que o canto da boca se curvasse. É só que você é tão homem, ela apontou para ele. Com todo esse lance de esporte. As fêmeas gostam de esporte tanto quanto os machos. Ela revirou os olhos. Esse lance de fã de solebol não combina com a imagem mental que faço do Sombra da Morte. Lamento desapontá-la. Hunt se virou e ergueu uma sobrancelha. O que acha que faço em meu tempo livre? Não sei. Imagino que maldiga as estrelas e fique amoado e trame vinganças contra seus inimigos. Ela não sabia de nada, mas Hunt bufou uma risada. De novo, lamento desapontá-la. Os olhos de Bryce se estreitaram, joviais, os últimos raios de sol transformando-os em ouro líquido. Ele se forçou a monitorar as ruas ao redor. Estavam a um quarteirão de seu apartamento quando o telefone de Hunt tocou. Bryce ficou tensa, espiando a tela no mesmo instante que o anjo. O celular tocou uma segunda vez. Os dois olharam o nome que surgiu. Os pedestres passando por eles. Vai atender? Perguntou ela baixinho. Um terceiro toque. Hunt sabia, antes de apertar o botão, já sabia. Motivo pelo qual se afastou de Bryce, levando o telefone ao ouvido. Oi, chefe, disse debilmente. Tenho trabalho para você essa noite, avisou Micah. Hunt sentiu um nó nas entranhas. Certo. Espero não estar interrompendo sua diversão com a senhorita Kinlan. Estamos bem, replicou Hunt tenso. O silêncio de Micah parecia carregado. O que aconteceu hoje pela manhã no saguão jamais se repetirá, entendido? Sim, ele cuspiu a palavra. Mas ele a pronunciara com vontade, porque a alternativa à Micah estava agora na residência do governador, no comítion, e Sandriel prolongaria sua punição por ter se recusado a ajoelhar, por constrangê-la por dias, semanas, meses. Micah, porém, lhe daria aquele aviso e o obrigaria a matar naquela noite, para lembrá-lo de seu lugar na ordem das coisas, e pararia por ali. Ótimo, disse o arcanjo. O arquivo o aguarda em seu alojamento no quartel. Ele hesitou, como se pressentindo a pergunta que martirizava Hunt. A oferta está de pé, Talar. Não me faça reconsiderá-la. A ligação foi encerrada. Hunt cerrou dolorosamente os dentes. A testa de Bryce exibia rugas de preocupação. Está tudo bem? O anjo enfiou o telefone no bolso. Tudo. Ele continuou a caminhar. Apenas assunto da legião. Não uma mentira, não totalmente. As portas de vidro do prédio da semiférica se abriram. Hunt indicou o saguão com a cabeça. Vá na frente, tenho algo a fazer. Ligo se me passarem a data e a hora da visita a Briggs. Os olhos cor de âmbar de Bryce se estreitaram. Sim, ela enxergava através de suas mentiras. Ou melhor, ouvia tudo o que ele não estava dizendo. Sabia o que Micah lhe mandara fazer. Certo, disse ela apenas, virando-se para o saguão, mas acrescentou por sobre o ombro. Boa sorte.
Ele não se importou em responder antes de disparar para os céus, o telefone já colado ao ouvido conforme ligava para Justinian a fim de lhe pedir que ficasse de guarda por algumas horas. O triário choramingou sobre perder o jogo de solebol, mas Hunt apelou para a hierarquia, arrancando do anjo a promessa de que estaria no telhado do prédio vizinho em 10 minutos. Ele chegou em 8. Deixando o irmão de armas de vigia, Hunt inspirou uma lufada de ar seco e poeirento, a fita cerúlea do istros à esquerda e tratou de fazer o que fazia melhor. Por favor, sempre as mesmas palavras, as únicas palavras que as pessoas tendiam a dizer na presença do Umbra Mortis. Através do sangue salpicado em seu elmo, Hunt observava o metamorfo puma encolhido à sua frente, as mãos erguidas, trêmulas. Por favor, implorava o macho. Cada palavra dissociava ainda mais Hunt da cena, até que o braço estendido se desligasse, até que a arma apontada para a cabeça do macho fosse apenas um pedaço de metal. Morte por morte. Por favor! O macho havia feito coisas terríveis, coisas indescritíveis. Ele merecia a morte, merecia a punição pior. Por favor, por favor, por favor. A gente não era senão uma sombra, um fiapo de vida, um instrumento de morte. Não era nada, nem ninguém. Ele puxou o gatilho. Hunt voltou cedo. Bem, cedo para seus padrões. Felizmente, ninguém entrou no banheiro do quartel enquanto ele lavava o sangue. Em seguida, ele se sentou sob o jato escaldante por tanto tempo que perdeu a noção das horas. Teria demorado mais se não soubesse que Justinian o aguardava. Então se remendou, se recompôs, praticamente se arrastou do chuveiro fervente para dentro de quem costumava ser quando não era forçado a enfiar uma bala entre os olhos de alguém. Precisou parar algumas vezes antes de retornar ao apartamento de Bryce, mas conseguiu voltar, liberando Justinian de suas funções e atravessando a porta às 11. Ela estava no quarto, a porta fechada, mas Cynrix emitiu um uivo de boas-vindas. A repreensão sussurrada era prova de que a semiférica tinha ouvido Hunt chegar. O anjo rezou para que ela não saísse para o corredor. Ainda lhe faltavam as palavras. A maçaneta girou, mas Hunt já estava no quarto e não ousou olhar para a suíte principal enquanto ela dizia tensa: "Você voltou." Mesmo do outro lado do cômodo, ele podia sentir as perguntas que ela se fazia. "Gravei o jogo para você, se ainda quiser assistir", disse ela com suavidade. Hunt sentiu um aperto insuportável no peito, mas não se virou. Entrou no quarto murmurando boa noite e fechou a porta. Capítulo 33. A câmara negra do oráculo fedia a enxofre e carne assada. O primeiro por causa dos gases naturais oriundos do buraco no centro do cômodo. O segundo, resultado da pilha de ossos de boi queimando sobre o altar na parede oposta, uma oferenda a Ogena, já senhora dos mistérios. Depois da noite anterior, do que fizera, um templo sagrado era o último lugar em que Hunt queria estar, o último lugar em que merecia estar. As portas de 6 metros de altura se fecharam atrás do anjo, enquanto ele marchava pela câmara silenciosa, na direção do buraco no centro e da parede de fumaça mais adiante. Seus olhos ardiam, consequência dos vários odores acres, e ele invocou uma brisa para afastá-los de seu rosto. Atrás da fumaça, uma figura se movia. Eu me perguntava quando a sombra da morte traria o crepúsculo à minha câmara, disse uma voz adorável, jovem, cheia de leveza e alegria, e ainda assim tingida de crueldade milenar. O anjo estacou no limite do poço, reprimindo o impulso de espiar o negrume infinito. Não vou tomar muito do seu tempo, disse ele, a voz engolida pela câmara, o fosso, a fumaça. Eu lhe darei o tempo que Ogenas oferece. A fumaça se dissipou e Hunt arfou ao ver o ser desvelado. Esfinges eram raras, apenas algumas dezenas agraciavam a terra com sua presença,
e todas tinham sido chamadas ao serviço dos deuses. Ninguém sabia sua idade e aquela à sua frente era tão linda que o anjo esqueceu o que fazer com o próprio corpo. A silhueta dourada de leoa se movia com graça fluida. Asas cor de ouro estavam recolhidas junto ao corpo esbelto, cintilando como se fossem feitas de metal líquido. E no alto daquele corpo de leão alado, o rosto da mulher loura era tão perfeito quanto de Shahar havia sido. Ninguém sabia seu nome, apenas seu título, Oráculo. O anjo se perguntou se ela teria se esquecido do próprio nome. A esfinge piscou com os grandes olhos castanhos, os cílios roçando as bochechas cor de cobre. Faça a sua pergunta e lhe revelarei os sussurros da fumaça. As palavras ressoaram nos ossos de Hunt, atraindo-o, não do modo como às vezes era atraído por belas fêmeas, mas da mesma maneira que uma aranha atraía uma mosca para sua teia. Talvez Bryce e o primo tivessem razão de não querer ir até ali. Maldição! Ela havia se recusado até mesmo a pisar no parque que circundava o templo de Pedra Negra, decidindo esperar Conran em um banco nos arredores. O que digo aqui é confidencial, certo? Perguntou ele. Quando os deuses falam, eu me torno o canal pelo qual suas palavras fluem. O oráculo se colocou no chão, em frente ao buraco, cruzando as patas dianteiras, as garras brilhando sob a luz fraca dos braseiros que queimavam de ambos os lados. Mas sim, será confidencial. Aquilo soava como um monte de babaquice, mas Hunt suspirou, encontrando aqueles olhos castanhos e perguntou: por que alguém busca o chifre de Luna? Ele não perguntou quem o havia roubado. Lera nos relatórios que já haviam lhe feito a pergunta e que a esfinge se recusara a responder. Ela piscou, asas farfalhando, talvez surpresa, mas se aprumou. Inspirou os vapores que flutuavam sobre o fosso. Minutos se passaram e a cabeça de Hunt começou a latejar com tantos cheiros, em especial o odor do enxofre. Fumaça rodopiava, escondendo a esfinge, muito embora estivesse a apenas 3 metros. O anjo se forçou a ficar quieto. Uma voz rouca se esgueirou da fumaça. Para abrir a porta entre mundos. Um calafrio tomou Hunt. Querem usar o chifre para reabrir a fenda do norte. O propósito do chifre não é apenas fechar portas, mas também abri-las. Depende do desejo do arauto. Mas o chifre está quebrado. Ele pode ser curado. O coração de Hunt parou. Como? Uma longa, longa pausa. Então, está velado. Não posso ver. Ninguém pode. As lendas féricas dizem que não pode ser consertado. São apenas lendas. Isto é a verdade. O chifre pode ser reparado. Quem quer fazê-lo? Ele precisava perguntar, mesmo que fosse tolice. Isso também está velado. Grande ajuda. Fique grato, Lorde dos Relâmpagos, por ter descoberto alguma coisa, afinal. Aquela voz, aquele título, sua boca ficou seca. Quer saber o que o futuro lhe reserva, Orion Otalar? Ele se encolheu ao som de seu nome de batismo, como se tivesse levado um soco no estômago. Ninguém pronuncia esse nome há 200 anos, sussurrou ele. O nome que sua mãe lhe deu. Sim, grunhiu ele, o estômago se revirando à memória do rosto de sua mãe, do amor que sempre havia brilhando em seus olhos, um amor totalmente imerecido, em especial porque ele não estivera presente para protegê-la. Devo dizer o que vejo, Orion, sussurrou o oráculo. Não tenho certeza se quero saber. A fumaça se dispersou o suficiente para que ele vislumbrasse os lábios sensuais da esfinge se abrindo em um meio sorriso que não pertencia àquele mundo.
As pessoas afluem de toda Midgar para implorar por minhas visões. No entanto, você não deseja saber? Hunt sentiu os pelos da nuca se arrepiarem. Obrigado, mas não. O agradecimento parecia apropriado, algo que poderia apaziguar um deus. Os dentes da leoa brilharam, os caninos longos o bastante para rasgar a carne. Bryce Kinlan lhe contou o que aconteceu quando ela visitou esta câmara há 12 anos? O sangue do anjo congelou. É assunto de Kinlan. Aquele sorriso não vacilou. Tampouco deseja saber o que previ para ela? Não. Ele foi sincero. Não é da minha conta, insistiu. Seu relâmpago despertou, crepitando contra um inimigo que não podia matar. O oráculo piscou, um lento balançar dos cílios grossos. Você me lembra daquilo há muito perdido, disse ela devagar. Não havia me dado conta de que poderia um dia reaparecer. Antes que Hunt ousasse perguntar o que ela queria dizer, a cauda da leoa, uma versão maior da de Cynrix, varreu o chão. As portas atrás do anjo se abriram com um vento fantasma. A despensa clara, mas o oráculo disse antes de sumir nos vapores. Faça um favor a si mesmo, Orion Talar. Fique bem longe de Bryce Kinlan.